Então temos que parar com essa hipocrisia de dizer: eu não me importo com o que falam de mim. Então você não é imitador de Jesus, porque o próprio Jesus olhou para os discípulos em Mateus 16 e perguntou: o que dizem sobre mim? E a comparação não foi feia, foi linda. Disseram: Senhor, estão dizendo aí que tu és Jeremias, profeta quebrantado. Estão dizendo aí que tu és Elias, o profeta da autoridade. Estão dizendo aí que tu és João Batista, aquele que abre o caminho para Deus. Se seu nome fosse colocado numa mesa, com quem te comparariam? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1. A partir do versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Muito obrigado. Assentai-vos, por favor. Eu, nessa semana, estive pensando no que Deus tem feito na igreja, através da igreja e apesar da igreja. Os homens não conseguem entender porque eles estão enxergando a igreja à luz dos YouTubers, enxergando a igreja à luz da visão ou pela ótica dos não institucionalizados ou desigrejados. Estão enxergando a igreja pela ótica dos falsos pastores. Não conseguem abrir a Bíblia para saber o que o Deus da Bíblia fala sobre um povo que é dele. Preferem ouvir os inimigos da igreja do que ouvir o próprio que formou a igreja. Eu preciso ler a Bíblia para ser lido por ela, porque se eu leio a Bíblia apenas para ler a vida dos outros, eu verei os defeitos dos personagens bíblicos, depois verei os defeitos daqueles que me cercam. Como eu vejo o defeito dos personagens bíblicos, eu aplico nos defeitos daqueles que me cercam e eu não consigo ver os meus, porque essa Bíblia a qual leio, ela não me lê. E quando eu leio a Bíblia e não permito que a Bíblia me leia, eu não consigo me ver através dela. Se eu não me vejo através dela, eu não sei quem sou, eu só sei quem é você. E quando eu olho para você, eu sei que você é problemático, defeituoso. Mesmo que o problema esteja na minha visão, eu não vou reconhecer isso. Então a igreja tem sido divulgada pelos olhos daqueles que só veem os problemas nela. Por isso eu digo que eu tenho observado o que Deus tem feito na igreja, através da igreja, apesar da igreja. Porque o que Deus faz através de nós não é por nós apenas, é apesar de quem somos nós. É tudo graça. Deus te abençoe, filho, te use. Estava no aeroporto de Belo Horizonte, entrei no YouTube para ouvir algumas músicas pentecostais, eu ouvi a sua, enviei o link para minha esposa. Ela nem deu moral. Aí passaram alguns dias, não deu moral porque ela é ruim mesmo de WhatsApp. Aí passaram uns dias, ela está lá no YouTube, olha que música linda, amor. Eu falei, não vou falar nada não, para não brigar.
Aí ela mesma fez o compartilhamento que deveria ser. Deus projetou aquilo lá. Então, se eu quero conhecer a igreja, eu preciso saber o que é que a Bíblia diz sobre a igreja. E se eu conheço a igreja pela Bíblia, eu me conheço. 1 Coríntios 1, nós temos o remetente de uma carta e o destinatário da carta. Se você fala algo para mim, eu preciso saber se você é uma autoridade no assunto. Eu preciso saber quem está falando comigo sobre tais coisas. Então, quem vai falar sobre a igreja é o apóstolo Paulo. Um homem diferenciado, porque os discípulos andaram com Jesus e andaram 3 anos e meio para aprender o que Paulo demorou 3 dias. Em Atos 9, Paulo tem visão. Os discípulos demoraram 3 anos para ter visão. Em Atos 9, Paulo ora. Com 1 dia de crente, 3 dias de crente, no 3º dia ele já está orando. Os discípulos 3 anos, ia orar, dormia. Paulo é cheio do Espírito Santo em Atos 9, 3 dias de crente. Os discípulos 3 anos. Eu dei essa aula na academia. Então é um homem diferenciado. Pedro disse que apóstolo deveria ser aquele que visse Jesus subir. Jesus subiu em Atos 1. Saulo é convertido em Atos 9. Então, como diz o goiano, Paulo está lascado. Se Jesus subiu em Atos 1 e Pedro disse que para ser apóstolo tinha que ter visto Jesus subir, como é que Paulo é apóstolo? Pois é, eles viram Jesus subir, Paulo viu Jesus descer. Jesus desceu a Paulo e depois Jesus fez Paulo subir ao 3º céu, irmão. Então ele tem propriedade, ele viu a igreja iniciar, ele plantou igrejas. Pedro pregou a uma igreja, Paulo plantou igrejas. Então eu vou perguntar para vocês, Paulo tem autoridade para falar sobre a igreja? Então cuidado com quem você está ouvindo falar sobre igreja. Então vamos saber o remetente da carta aos Coríntios. O remetente é Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, versículo 1. Normalmente, quem é você? Pastor Eliseu Rodrigues. Quem é você? Empresário fulano de tal. Quem é você? Doutor fulano. Quem é você? Rei fulano. Quem é você? Príncipe fulano. Quem é você? Paulo apóstolo. Todos nós colocamos o título antes do nome. Paulo coloca o nome antes do título. Paulo, chamado para ser apóstolo. E hoje a briga por títulos é grande, a briga por cargos é grande. Porque o que as pessoas mais desejam é posição, mas elas não têm disposição para servir. Então me protocole, me rotule, independente do nome que tenho. Só que Paulo sabe que o que tem mais valor é o nome, porque tem muita gente que por seus títulos ocultam a má fama sobre seu nome. Paulo entende que eu preciso zelar do meu nome, para que uma missão ou uma função seja sustentada. Ainda que meu título abra uma porta, é o caráter em um nome limpo que manterá essa porta aberta. Então temos que parar com essa hipocrisia de dizer, eu não me importo com o que falam de mim. Então você não é imitador de Jesus, porque o próprio Jesus olhou para os discípulos em Mateus 16 e perguntou, o que dizem sobre mim? E a comparação não foi feia, foi linda. Disseram, Senhor, estão dizendo aí que tu és Jeremias, profeta quebrantado. Estão dizendo aí que tu és Elias, o profeta da autoridade. Estão dizendo aí que tu és João Batista, aquele que abre o caminho para Deus. Se seu nome fosse colocado numa mesa, com quem te comparariam? Outros já dizem que tu és um dos profetas, que vem da expressão aquele que empresta a boca para Deus. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse, e vocês dizem e pensam o que sobre mim? Pedro disse, tu és o filho do Deus vivo. O caráter, ainda que atacado por inimigos, ele é sustentado pela sua prática de vida diária em manter o nome que se tem. O que eu estou dizendo é que existem calúnias. Não é pelo fato de existirem calúnias que eu vou abrir mão de viver em santidade.
É claro que você não é o que dizem, mas você, quando zela pelo seu nome, você se incomoda sim com o que dizem, pelo menos para dizer: não fiz, não sou. Só não precisa lutar para provar se algo ainda está oculto. Se algo que mancha seu nome se torna público, eu aprovaria uma conduta de ir a público e dizer: não fiz. Porque o que a Bíblia mostra que temos de mais valor é a salvação, que vale mais do que ganhar esse mundo inteiro, e um bom nome vale mais do que riquezas. Então, pelo seu nome, lute, se esforce. Paulo escreve seu nome antes do título, porque a gente sabe que há muitos obreiros, pastores em nosso tempo, que o título pastor se tornou desprezível. Eu sou pastor, irmão. Há pastores aqui, 3 PPs desprezados: político, polícia e pastor, por causa dos falsos, que sobremaneira honraram os títulos, esqueceram de manterem a honra do nome. Mas se você valorizar o seu nome, você pode limpar títulos que são sujos. Então, se Deus me dá essa palavra, é porque Ele quer honrar alguém que me escuta aqui. Ele quer levantar pessoas que me escutam aqui. Títulos fazem parte de honras, mas você precisa ter o caráter moldado para manter-se sustentado nas honras que Deus tem para a sua vida. Não envergonhe o nome do seu pai. Não envergonhe o nome da sua mãe. Não envergonhe o pentecostalismo. Não envergonhe a reforma protestante. Não envergonhe a igreja da qual você faz parte. Não envergonhe a sua liderança. Não envergonhe o nome que você carrega. Paulo, chamado para ser apóstolo, por favor, diga apóstolo. Significa, pode falar, significa enviado. Mas olha o que Paulo diz: Paulo, vírgula, apóstolo. Não, Paulo, chamado para ser. O apóstolo é aquele que é enviado. Mas antes que ele diga eu fui enviado, ele diz eu fui chamado. Porque o enviado é daqui para lá, e o chamado de lá para cá. Deus não manda ninguém daqui para lá se primeiro esse não veio de lá para cá. Observe Êxodo 3. Moisés, eis-me aqui, vem, e eu te direi o que dirás a Faraó. Primeiro vem e eu te envio. 1 Samuel 16. Disse o Senhor a Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei à casa de Jessé o belemita. Isaías 6. Isaías é chamado ao teu encontro com o trono de Deus. Depois que ele é chamado para ter o encontro com o trono, ele ouve Deus dizer: a quem enviarei? Lucas 10 diz: Jesus chamou a si os que ele quis para serem apóstolos. Então primeiro ele chama a ele, depois é enviado por ele. Então quem vai sem ouvir o chamado não é enviado, é oferecido. E quem se oferece demais não é alguém transformado, capacitado, é equivocado, porque ele pensa que a chamada é fácil. Agora, quando ele me chama, ele me trata, ele me converte, ele me lava, ele me santifica, ele me purifica, ele me capacita, ele me molda. Depois ele diz: vá e me represente. Agora tem gente que nem o chamado ouviu e quer sair chamando os outros. Vem para Jesus, vem tu primeiro para Jesus. Cala a boca, senta e aprende. Depois você vai com aqueles que Deus enviou. Chamado para ser apóstolo, porque ele me atrai e depois me envia. Pela vontade de Deus. Apóstolo pela vontade de quem? De Deus. Não é por amor ao dinheiro, não é por amor ao título, é pela vontade de Deus. Deus quis que eu fosse alguém que o representasse.
Pastor, como é que eu sei que Deus quer que eu viva da obra, que eu faça a obra, que eu seja um ministro, uma serva usada nos dons espirituais? É quando você não consegue fazer mais nada a não ser aquilo. Se você consegue fazer todas as coisas e também pregar, você não é chamado só para pregar. Você pode pregar enquanto faz qualquer coisa. Se você consegue viver Netflix, novela, Big Brother, rua, jogo, vai pro culto, pizzaria e tudo, faça o que você quiser fazer, mas não diga que você tem uma chamada específica para um propósito específico. Você não consegue sobreviver sem fazer aquilo pelo qual foi chamado. Jeremias disse: eu vou desistir, está ardendo. Quando eu disse que eu não queria mais continuar, isso ardeu no meu coração. Quando Moisés disse: eu não parei, esse povo me mata, Deus disse: fica em pé, já estou, levanta a mão, estendi, da unção do Espírito que está sobre ti, eu vou derramar mais sobre 70. O cabra queria morrer e tinha unção para mais 70. Imagine, irmão, se não tivesse tão desanimado. Se desanimado tem unção para 70, imagine ele animado. Elias disse: me mata. Sabe por quê, irmão? Porque só quem é chamado sente o peso da chamada. Para mim tanto faz pregar ou não. Para mim tanto faz cantar ou não. Para mim tanto faz ministrar ou não. Para mim tanto faz evangelizar ou não. Para mim tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Quem diz tanto faz, nada faz. E nenhuma falta faz, pode vazar. Pela vontade de Deus eu fui chamado e enviado como apóstolo. Aí agora ele vai, esse remetente que é o apóstolo que está escrevendo. O remetente é aquele que escreve, que envia a carta. Então ele coloca o nome acima do título. Ele primeiro é chamado para depois ser enviado. Ele sabe que ele é apóstolo não simplesmente porque ele quer, mas porque Deus quer. E se Deus quer, não importa se os homens não queiram. E ele coloca mais um ponto como característica do remetente. Ele diz assim: é o irmão Sóstenes. É o apóstolo Paulo, é o cabra que recebeu em 3 dias o que os discípulos demoraram 3 anos para receber. Em termos de quantidade, escreveu quase metade do Novo Testamento. Os discípulos viram Jesus subir, ele viu Jesus descer e depois Jesus o elevou aos céus. Um homem extraordinário, o maior plantador de igrejas, pregador e escritor do Novo Testamento. Mas ele reconhece que ele não faz nada sozinho. Ele diz assim: eu coloco o meu nome acima do título. Eu fui chamado para ser enviado. Eu não sou chamado pela vontade de homem, mas pela vontade de Deus. Mas eu não estou sozinho. Eu, Paulo e o irmão Sóstenes. Paulo está deixando claro que ele, como apóstolo, não desenvolve seu ministério sozinho. Que ministério é esse? Pelo menos aqui ele cumpre o ministério de escritor inspirado. E esse ministério de escritor inspirado, ele o faz com alguém. E esse alguém tem o nome citado, Sóstenes. Ele sabe que esse livro é para sempre, porque aqui é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, não se apagará. O próprio Deus preservou para que esse livro estivesse vivo entre nós até hoje. Então ele poderia dizer: já que é para sempre e eu paguei o preço maior, o nome registrado será o meu. Mas ele sabe que ele precisa de pessoas. Ele sabe que ele não pode crescer sozinho. Então ele diz: Paulo é o irmão Sóstenes. Eu não estou sozinho. Aquele Paulo que pegava cartas na sinagoga judaica como autorização para prender, matar os crentes, agora ele escreve cartas para edificar a fé dos crentes. Com um crente, Sóstenes. Evite andar sozinho. Cresça com alguém. Inspire alguém. E reconheça que você não é o centro de tudo. O mundo não gira em torno de você. Evangelho não sou eu, evangelho não é você, evangelho somos nós. Então Paulo diz: eu e Sóstenes, irmão Sóstenes. O cabra é vice de Paulo, vamos supor. Auxilia Paulo na escrita dessa poderosa carta e é chamado de irmão. Se fosse uns que eu conheço hoje, pastor, coloca um título aí, velho.
Aquela história, o cara foi consagrado a presbítero e no outro dia chegou da igreja: Pai do Senhor, irmão fulano. Irmão não, presbítero. E o irmão Sóstenes. Aí agora nós temos os destinatários. Primeiro nós temos o remetente. Quem é o remetente? Paulo. Aquele que coloca o nome antes do título, aquele que é chamado para ser enviado, aquele que foi chamado pela vontade de Deus, aquele que valoriza o companheirismo. Ele sabe que na obra de Deus não se faz com orgulho no coração de que não precisamos de ninguém. Não se faz assim a obra. E os destinatários, as pessoas ou o povo para quem ele enviou essa carta. Você pode dizer: a igreja de Corinto. E eu te digo: não foi não. E tu vai dizer: está escrito aí, pastor, então bora ler junto. Acraseado é o povo que recebe. Paulo e Sóstenes escrevem a vocês. Vocês quem? Versículo 2: a igreja de Deus. O pastor pegou, eu vou repetir então. A igreja de Deus. De quem é a igreja? Eu sei que está de máscara, mas só para memorizar. De quem é a igreja? Ok. Paulo e Sóstenes escrevem a igreja de Deus que está em Corinto. Ela não é de Corinto. Ela está lá. Corinto é dominada pela imoralidade sexual, pela idolatria. Ok. Corinto é da imoralidade. Corinto é da idolatria. Mas a igreja não é de Corinto. A igreja não é da cidade. Tem gente que quer ser igreja da cidade. Aqui pode tudo, aqui pode tudo, aqui é graça, aqui é o amor, pode vir e venha, e faz sua campanha, faça o que você quiser, o que importa é estar aqui, porque Deus quer teu envelope, Deus quer você. Se Deus tiver você, tudo que tu tem é dele. Então a igreja não é da cidade, a igreja não é do estado, a igreja é de Jesus. Então a pandemia não fechou a igreja. A pandemia fechou o prédio. Igreja não. Não, pastor, a pandemia fechou a igreja. Tu deixou de orar? Deixa aí. Tu deixou de evangelizar? Deixa aí. Tu deixou de adorar em casa? Deixa aí. Tu deixou de ler Bíblia? Deixa aí. Aí a igreja fechou. Só que a igreja não é você. Se você não orou, se você não evangelizou, se você não lê Bíblia, se você não jejuou, você foi uma parcela da igreja que fechou. Você foi a mão da igreja que se fechou. Mas os outros membros estavam funcionando normalmente. E se todo o corpo funciona e esse membro não, esse membro vai sofrer. Ou daqui a pouco deve ser amputado. A igreja só fecha se a gente não lembrar dos necessitados. A igreja só fecha se a gente não abre a mão. A igreja só fecha se a gente não fecha a porta do quarto. A igreja é de Deus. A igreja está em Corinto, mas ela não é de Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo. Em Corinto, em Cristo. Em Corinto, em Cristo. São dois endereços. São dois pontos que não podem ser tirados da igreja. Ela está em um endereço geográfico. Ela não pertence àquele endereço geográfico, mas ela também está em uma posição espiritual. E ninguém arranca ela dessa posição. Em Cristo. Em comunhão com Cristo. O que está acontecendo com a igreja? Está em Cristo. A igreja não é mais a mesma. Está melhor do que antes. Não, pastor, a igreja não está melhor do que antes. A igreja está cheia de problema. É pecado aqui, é pecado ali, é problema aqui, é pecado aqui e é pecado aqui. Eu sei. Se eu estou na igreja e só identifico os problemas dela, eu sou o maior problema nessa igreja. Então se você está na igreja só para ver os problemas da igreja, eu acho que se você sair dessa igreja, ela vai ficar melhor sem você. É um problema a menos. Porque independente
seus erros e falhas, ela é composta de seres humanos. A igreja é organismo. Eu edificarei minha igreja, organismo. Mas quando você chega a Atos, Romanos, cartas, você vê as igrejas cresciam. A igreja que está em Sardes, a igreja em Filadélfia, são organizações. A igreja só tem um perfil, o corpo de Cristo. Mas a igreja, a organização, ela tem placas. Então, amém mesmo, meu filho. A igreja, ou minha filha, não sei quem é. A igreja que tem placa é a que está em Corinto. Se você chega em Corinto, você vê igreja da deusa Diana. Ah, o que importa é a igreja, o que importa é que todos caminham levam a Deus. Vai! Se você for para o inferno, vai ter coisa de Deus lá. Pergunta para mim o quê? Justiça, juízo. E o nome dele também. Deus, eu te odeio, mas o nome dele está lá. Placa não tem nada a ver. Tem sim. A placa diz muita coisa, irmão. A igreja, a organização tem placa. A igreja, organismo, não. Sei. Ela está em Cristo. Como? Santificados. Tem como abrir essa porta aqui para mim? Isso, abriu. Agora você entra. Por favor, olha para cá. Chega mais perto da porta. Aí. Diga santificados. Estamos falando do destinatário, Estamos falando do destinatário da carta, a igreja. A igreja de quem? A igreja de Corinto ou está em Corinto? Está em Corinto. Terceiro, santificados. Repete. Ok. Isso é a igreja. Um povo o quê? Fala. A igreja é um povo? Não é glorificado. É santificado. Um dia seremos glorificados. Mas por enquanto nós somos um povo. Pastor, e o que é glorificação? Salvação final. Não peca, não xinga, não mente. Quer dizer, xingar e mente é pecado, não peca. E o que é santificado? Processo de santificação. Processo de mudança. Continue, igreja. Jesus disse que existe porta larga e porta, caminho largo e caminho. Então existe porta e caminho para representar o Evangelho. Mas o mesmo Jesus que disse que o Evangelho é isso, ele disse que ele é, João 10, porta. E ele disse que ele é, João 14, caminho. Por favor, varão. Ele está dentro da secretaria. Com um passo, atravesse a porta. Quantos anos ele demorou para passar na porta? Responde. Diga nenhum. Quantas horas ele demorou para passar pela porta? Quantas horas? Quantos minutos? Agora, o que é? Volta lá, igreja. Do céu Deus olhou e disse: morri por você, derramei meu sangue por você, o meu espírito vai santificar você. E aí, meu irmão, ele toma uma atitude e passa pela porta da salvação. Salvação. Passou pela porta. Agora, vem andando até aqui, varão. Santificação. 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 Aleluia! Obrigado. No dia que ele foi tocado, ele atravessou a porta em um momento. Eu quero Jesus. Acabou, está salvo. E a santificação é o caminho, é passo a passo, é caminhando até chegar na glória. Então por que você quer desistir? Eu não consigo, meu pecado é maior do que eu. Foi maior do que Adão, foi maior do que Sansão, foi maior do que Davi. Por que não vai ser maior do que você, bonitão, bonitona? Processo. Caí, pastor, levanta. Eu desisti, pastor, recomeça. Eu não acredito mais, pastor, mas ele acredita, caminha. O que o Senhor disse a Elias? Levanta, porque longa é a tua caminhada.
O que o Senhor disse a Daniel? Tu, porém, vai até o fim. Eu sou a porta que você, num momento, sai do mundo e vem para o Evangelho. Agora eu sou o caminho. Passo a passo eu vou formando o meu caráter em você. Aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até aquele dia. Paulo diz que de glória em glória o Espírito nos transforma segundo a imagem de Cristo. Irmão, eu não sou como eu era, mas eu ainda não sou o que eu posso ser. Mas eu vou chegar lá. Quem acredita que Deus não desiste de nós? Aleluia. Então passou pela porta, justificação. Perdão, passou pela porta, regeneração, salvação, justificação. Começou a caminhar, lendo Bíblia, congregando, lendo Bíblia, ouvindo a palavra, adorando, santificação. Aleluia. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Santificação processual, chamados para serem santos. Posição. Você olha para a sua natureza humana, carnal, e diz: sou pecador. Não posicionalmente. Mas por causa da possibilidade. Quem está em pé, cuidado para quê? Você é pecador pela falibilidade. Eu sou falho, eu sou ser humano. Mas eu estou num processo que um dia vai se tornar decreto santo. Processo pode atrasar, processo pode parar. Decreto não. É aquilo ali, pronto. Eu estou nessa chamada para ser santo. Cortado, totalmente separado dessa vida mundana, caída e carnal. A trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados e viveremos para sempre com Ele. Novo céu e nova terra. Não mais angústia, não mais dor, não mais morte, não mais lágrima, não mais fraquezas. Alguém tem esse anseio no coração? Chamados para essa santidade. Com quem? Com quem? Só a minha igreja? Só a minha placa? Não. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: a igreja de Deus em Corinto e em todo lugar invoca o nome de Cristo. Você não sabe, mas tem gente lá na China que ora mais do que você. Eu não sei, mas tem gente lá na África que é muito mais crente que eu. Paulo está dizendo, essa carta é para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. A gente diz Senhor nosso e deles. Paulo diz não, é deles e nosso. É uma carta cheia de humildade. Aí ele diz: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça era fácil para os gentios que haviam se convertido ao Evangelho. A paz é fácil para o judeu assimilar, porque a graça, ela faz parte da bênção apostólica, que é de Cristo para cá. A paz já fazia parte da bênção sacerdotal. Então, Paulo é muito inteligente. Nessa saudação, graça e paz, ele já está conquistando os judeus que acabaram de se entregar recebendo a paz, e os gentios que não faziam parte da aliança judaica recebem a graça com facilidade. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que graça de Deus e graça do Senhor Jesus Cristo? Porque a graça do Pai é a graça do Antigo Testamento. Porque para muitas pessoas até hoje o Antigo Testamento é lei, não, é graça. A lei é só para mostrar o padrão que Deus queria para aquele povo. Mas ninguém é salvo por lei, é graça. Graça da parte do Pai é a graça do Antigo Testamento, e da parte do Filho, a graça da nova aliança.
Sempre dou graças ao meu Deus. Graça ministrada é a graça de Deus para nós. Sempre dou graças ao meu Deus. É a gratidão do crente pela igreja. Você está conseguindo enxergar o que é a igreja? Senão eu perdi a minha vinda aqui. Aí eu vou falar igual o Raí, que liga o carro que eu quero ir embora. Você está entendendo o que é a igreja? Ó, fala comigo. Eu dou graças a Deus por vós. Aleluia. Aleluia. Só quem entendeu essa mensagem pode olhar para a igreja e dizer: eu dou graças a Deus por essa igreja. Eu vou contar até 3 e vou ver se você entendeu. Se você entendeu, você vai dizer: eu dou graças a Deus pela igreja. 1, 2, 3. Eu dou graças a Deus pela igreja. Então, irmão, você abriu o YouTube, viu gente criticando a igreja? Dislike, não tenho interesse, bloqueia, cancela a inscrição. A igreja pertence a Deus, ela é de Deus. A igreja é um povo que está no processo de santificação. Ter paciência com a igreja é ter paciência com você mesmo, porque você faz parte dela. Eu dou graças a Deus por vós. Eu dou graças pela graça de Deus que foi dada a vocês. Porque em tudo vocês fostes. Eu não vou falar isso aqui não, só se você mandar eu falar que eu falo. Versículo 5: em tudo fostes enriquecidos nele. Em tudo vocês foram enriquecidos nele. Como assim, Paulo? Em toda palavra e em todo conhecimento. A resposta é não. A resposta é o quê? Eu individualmente sou enriquecido com todo conhecimento, com toda a sabedoria. Mas a igreja? A igreja é um povo enriquecido com todo conhecimento e sabedoria. Eu tenho uma porção de conhecimento que você não tem. Alguém lá atrás tem uma porção de conhecimento que eu não tenho. Alguém aqui tem uma porção de conhecimento que eu não tenho. Alguém ali tem uma porção de conhecimento que aquele ali não tem. Aquele ali tem uma porção de conhecimento que aquele ali não tem. A igreja reunida, ela é enriquecida com todo conhecimento, com toda a sabedoria. Isso é igreja. Eu não canto como ele não prega como eu não toco como ele, nunca vou tocar, mas ele também não toca ruim igual eu. A gente é um complementando o outro. E quando a igreja de Cristo se reúne, ela é um povo rico em sabedoria e conhecimento. 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Nenhum dom falta na igreja. Em mim falta. Por isso que individualmente eu tenho que buscar os melhores dons. Agora na igreja não falta dons. Não, pastor, mas eu aprendi com o neocalvinista, o web crente calvinista sensacionista apostólico romano da reforma protestante, que leu 10 páginas do livro de Calvino e já se intitulou calvinista, que os dons foi só para o tempo dos apóstolos. Me mostra na Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta: Jesus já voltou? Jesus já voltou? Tá bom. De maneira que nenhum dom vos falta, enquanto vocês esperam a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tem dons e ninguém vai arrancar isso dela. A igreja tem a palavra da sabedoria. Ela só precisa usar essa riqueza, um aprendendo com o outro. A gente vai aprendendo com os mestres que Deus tem levantado, com os professores que Deus tem levantado. Ou será que a igreja é só você? É óbvio que não, somos nós. Eu cheguei aqui, o pastor disse: eu estudo na academia dos pregadores. De pregadores, é uma instituição onde eu dou aula. Mas eu ensino lá sozinho? Não, são vários professores que fazem parte da igreja. A igreja é enriquecida com a palavra da sabedoria. Mas às vezes ela prefere a pobreza das invencionices, superficialidades, ao invés de valorizar a riqueza que ela tem. E nós temos os dons. Busque os dons. Diga a Jesus que você quer ser batizada com o Espírito Santo. É Ele que é o batizador. Espírito Santo me batiza. Não, está errado. Mateus 3, Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele quem? Jesus. Ele é o batizador.
Jesus me batiza com teu Espírito. Atos 2 tem línguas. Jesus me dá o dom de línguas. 1 Coríntios 12 tem línguas. Atos 10 tem línguas. Atos 19 tem línguas. Atos 8 tem línguas. O Espírito se manifesta como capacitação espiritual. E eles falam em línguas, que é um sinal de que eu preciso fazer a obra para que o Evangelho seja anunciado em todas as línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, isso não quer dizer que todo mundo vai falar em línguas, porque nem todo mundo vai buscar o mesmo dom. Isso quer dizer que todas as línguas têm que ouvir a mensagem do Evangelho. Então eu duvido de suas línguas. Se você é batizado no Espírito Santo, fala em línguas e só fica no culto labalai, mas não faz a obra, não evangeliza, não quer multiplicar. Então busque os dons. Operação de milagres, maravilhas, discernimento de espíritos, falsos profetas, falsos pregadores, dom de mestre, expor o texto, abrir a Bíblia, ensinar a igreja, o dom de profecia, consolar, exortar, edificar, estão disponíveis para a igreja. Jesus ainda não voltou, e ele disse que a igreja tem esses dons enquanto ela aguarda a vinda de Jesus. Então, se eu digo que não há mais dons, eu estou afrontando o doador dos dons, porque o doador dos dons ainda tem dons para dar. Ele não empobreceu, ele enriqueceu a igreja com dons. Ele é a fonte dessa riqueza. Eu não posso expor todos os textos, senão a gente vai até meia-noite. Segundo, dizer que os dons cessaram é uma visão limitada do espaço e tempo da ação do Espírito. Os dons só duraram aquele tempo. Não, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paulo não disse que os dons eram para a igreja de Corinto. Paulo disse que os dons é para a igreja de Deus. Parte dela estava em Corinto e a outra parte dela, aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então a gente não pode limitar o tempo e o espaço da ação do Espírito. O que Pedro disse? Que aquele dom de Atos 2 era para aqueles que estavam lá naquele dia, para todos que estavam longe, todos quantos o Senhor os chamaria. Alguém aqui foi chamado por Deus? Se os dons estavam limitados à era apostólica, preste atenção nisso que eu vou encerrar. Se os dons estavam limitados à era apostólica, e Cristo era Deus encarnado, ele sabia então que os dons cessariam, sim ou não? Se Jesus é Deus encarnado, ele sabia que os dons cessariam. Se os dons fossem só para a era apostólica, Jesus não diria o que disse em João 14:12. Escuta bem o que ele disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Ele não disse, vocês discípulos que creem em mim farão as obras que eu faço, viu? Mateus, Pedro, Tiago, João. Não, ele disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores ainda farás. Por quê? Ele responde, 16: porque eu irei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador como eu, a fim de que esteja com vocês para sempre. Para sempre. Os apóstolos passaram, mas o Espírito Santo continua com a igreja para sempre. Se é o Espírito Santo que, quando batizados nele, temos os dons, e ele está na igreja para sempre, por que os dons cessaram? Se o próprio doador é para sempre. Dizer que os dons eram só para a era apostólica é subtrair o que Deus desejou acrescentar. A igreja cresceu. Temos muitos homens e mulheres de Deus em todo o Brasil, em todo o mundo. No interior da China, o pentecostalismo é o ramo do cristianismo que mais cresce. África, o pentecostalismo é o ramo do cristianismo que mais cresce. Ásia, pentecostalismo é o ramo do cristianismo que mais cresce. Se você é pentecostal, você crê nos dons espirituais, você crê no dom de línguas,
Você crê na profecia. Você crê no discernimento de espíritos. Fique em pé.